Na aula de hoje eu vou colocar para você uma tabelinha. Essa tabela nós apelidamos aqui no curso de tabela do desse, cente, mille. Ora, daqui a pouco você vai entender o porquê dessas palavras, desses prefixos desse, cente e mille. Vamos lá. Olha, é bem verdade que essa tabela eu já apresentei ela para vocês lá no vídeo 1 de sistema métrico decimal. Mas aí, como eu estou tendo alguns seguidores mais recentes, é possível que algum desses seguidores não tenha ainda visto esse vídeo. Portanto, eu aproveito aí a oportunidade e jogo ela para você. Além do mais, lá nesse vídeo, ela foi apresentada restrita, digamos assim, ao sistema de medida de comprimento, o que não é o caso dela. Ela não é específica, restrita. Ela é ilimitada, ela é polivalente, multifuncional. Você vai ver daqui a pouco que qualquer que seja a grandeza, se ela pertencer ao sistema de numeração decimal, ou seja, se você contar ela sempre de 10 em 10 para mais ou para menos, você pode utilizar essa tabela. Então vale a pena, porque você vai perceber como é fácil a partir de agora você efetuar transformações de medidas, entendeu? No sistema decimal com essa tabela. Vamos lá. Você vai fazer o seguinte, eu gostaria muito que você fizesse esse exercício aí agora. Pegasse uma folha de papel com uma caneta, não faça com lápis não, tem que ser de caneta. E aí você vai desenhar um retângulo com 7 quadradinhos, 7 retângulos, melhor falando, dentro dele, ok? Este retângulo central aqui, você não vai escrever absolutamente nada dele, vai deixar vazio, propositadamente vazio. E a partir desse aqui, ó, você vai fazer isso, ó. Vai colocar uma flecha para a direita e vai escrever, ó, decrescer. Ó, decrescer. Depois você vem aqui e olha só o que é que você faz. Você coloca crescer. Vamos lá. Olha só como é fácil você memorizar. Não tem como você esquecer essa tabelinha. Ora, como essa tabela é do sistema métrico decimal, não tem como. Não é desculpa dizer, eu esqueci que é do sistema métrico decimal. Você é uma pessoa que, com toda certeza, nasceu em um mundo dominado, completamente dominado pelo sistema de numeração decimal. Você é uma pessoa que você está vivendo nesse mundo dominado. E muito provavelmente irá morrer também em um mundo dominado pelo sistema de numeração decimal. Ok? Não tem como você esquecer. Você conta de 10 em 10. As grandezas são contadas de 10 em 10, para mais ou para menos. Então não tem como você esquecer de que a 10ª parte é 10 vezes menor. A 100ª parte é algo que foi dividido em 100 vezes. A 1000ª parte, não tem como. Deca, que significa o prefixo deca. Decâmetro, decaquilo, decalitro, significa que você aumentou em 10 vezes. Portanto, não há como você esquecer. Não tem a menor possibilidade de você esquecer que você trabalha, vive em um sistema de estuda em um sistema de numeração decimal. Portanto, colocado isso, olha só, você vai decrescer no sistema de numeração decimal e você vai crescer também no sistema de numeração decimal. Mas aí, olha só, para que eu possa decrescer no sistema de numeração decimal, base 10, eu vou ter que ir para, olha só, inicialmente 10 vezes menor, 100 vezes menor, 1000 vezes menor, 1 milhão de vezes menor, 1 bilhão de vezes menor e por aí vai. Aqui eu vou crescer de quanto em quanto? Ora, de 10 em 10, 10 vezes maior, 100 vezes maior, 1000 vezes maior, 1 milhão de vezes maior e por aí vai. Agora olha só, para que você decresça de 10 em 10, quando você a primeira escada, o primeiro degrau que você desce aqui no processo de decréscimo é a 10ª parte. 10ª parte. Olha, desce, o prefixo é desce. Você escreve aqui, ó. Desce. Pronto. Desce significa 10ª parte. Depois de 10 vezes menor, você vai para quantas vezes menor? 100 vezes menor. Ora, se você faz algo 100 vezes menor, você está calculando a centésima parte. Portanto, você escreve aqui
Cente, desce décima parte, centésima parte. Depois de 100 vezes menor, o próximo degrau que você vai descer é 1000 vezes menor. 10, 100, 1000. 1000 vezes menor é a milésima parte. Você escreve mille. Então, desce, cente, mil. 10 vezes menor, 100 vezes menor, 1000 vezes menor. Agora aqui, vamos lá. Crescer, você está crescendo. Olha, da mesma maneira que eu decresci de 10 em 10, aqui eu vou crescer de 10 em 10. Portanto, eu tenho 10 vezes maior. E o prefixo é deca. Olha aí. Se o seu time aí de coração, ele foi 10 vezes campeão, ele pode ser chamado de deca campeão, ou seja, 10 vezes. Depois de 10 vezes maior, você vai para 100 vezes maior. E aí você tem isso aqui, ó, o hecto. Pronto. Hecto. E depois de 100 vezes maior, você vai para 1000 vezes maior. Pronto. Quilo. 1000 vezes maior. Ok. Feito isso, tudo isso aí que você vai fazer é de caneta. O recheio aqui é que você vai botando de lápis, para quando você estiver depois fazendo outro exercício, você passar a borracha e não apaga a tabelinha, o esqueleto, a armação, você não vai apagar. Olha, para esse prefixo desce, eu vou colocar um D minúsculo. Para o prefixo cente, eu vou colocar um C minúsculo. E para o prefixo mille, eu vou botar um M minúsculo. Para o deca, para esse prefixo, eu vou botar um DA, para diferenciar do D de desce. Para o prefixo hecto, eu vou colocar o H. E aqui, quilo, eu vou botar um K. Pronto. Feito isso, a tabelinha já está pronta. Aí não há mais nenhuma necessidade, absolutamente nenhuma necessidade de você ficar memorizando o que alguns professores ou então alguns livros ensinam, né? É bem verdade que se você pega, por exemplo, uma criança que está no 6º ano, no 7º ano, no 8º ano, ele tem um tempo próprio de aprendizado dele. Ele precisa saber aprender por que as coisas são daquela maneira. É bem verdade que para essa criança, 6º ano, 7º ano, o que eu vou passar aqui talvez não seja apropriado, uma vez que eu estou me dirigindo para você que é pré-vestibulando ou que está estudando para concurso público e, portanto, precisa de algo chamado tempo, rapidez, velocidade, combinado? Então isso aqui talvez não seja apropriado, porque seria interessante que o professor passasse lá para ele por que se ensina que quando você vai para lá você divide por 10, divide por 100, divide por 1000, ou quando vem para cá multiplica por 10, multiplica por 100, multiplica por 1000, percebeu? Mas aí no caso eu estou me dirigindo para que vai fazer vestibular, vai fazer o Enem, ou está estudando para concurso público, isso aqui chama-se rapidez, velocidade, combinado? Então olha só, vamos supor que alguém lhe faça a seguinte pergunta, vamos supor que a pergunta seja a seguinte, vamos começar. 0,005 decalitros. 0,005 decalitros. Isso na realidade equivale a quantos centilitros? Ora, muito fácil. Ora, o que é que você vai fazer? Me acompanha aqui agora, olha só. Você está trabalhando com a grandeza capacidade. Pronto, cuja unidade de medida é o litro. Então você vai pegar aí agora de lápis e vai fazer isso aqui, ó. Vai colocar L, litro. E aí você vem para cá, ó. Decilitro, a leitura é muito fácil, não tem como você errar. Centilitro, mililitro, decalitro, hectolitro, quilolitro. Pronto. E vai ficar de olho, sabe em quem? Nesse expoente aqui, ó, dá uma olhadinha aqui, ó, nesse expoente, ó. Ora, toda vez que esse expoente for o número 1, não é sempre que vai, por exemplo, medidas de área, onde eu vou colocar metros quadrados, o expoente é 2. Medidas de volume, no sistema internacional é o metro cúbico, esse expoente já é 3. Mas quando for 1, que é a grande maioria, esse expoente aqui, ele serve de uma espécie de sinalizador para você. O que é que significa isso? Significa que para cada unidade de medida que eu andar na tabela, a vírgula na medida vai andar uma casa decimal.
Se eu desloco na tabela 2 unidades de medida, a vírgula se desloca 2 casas decimais. Se eu desloco aqui 3 unidades de medida, a vírgula lá no número vai correr 3 casas decimais. Não importa, no mesmo sentido, se eu corro para a direita, a vírgula também corre para a direita. Se eu corro para a esquerda, a vírgula também corre para a esquerda. Olha, onde é que você está? Você está em decalitro, você está aqui, ó, decalitro. E eu quero ir até centilitro. O que é que você faz? Simples, basta você fazer essa transformação, ó. 1 unidade de medida, 2 unidades de medida, 3 unidades de medida. Portanto, eu efetuei 3 transformações. Como cada transformação corresponde a uma casa decimal, 3 transformações corresponderá a 3 casas decimais. Em que sentido? No sentido da direita. Então me acompanhe, ó. 1, 2, 3. Portanto, a vírgula vai parar aqui, ó. Pronto, aqui, ó, 5, mas não precisa escrever 5. Portanto, nós podemos afirmar de maneira rápida que 5 milésimos de decalitro ou 0,005 decalitros, isso na realidade são iguais a 5 centilitros. Ok? Vamos lá. Onde é que está a polivalência dessa tabela? É simples. Vamos supor que você está resolvendo uma prova e aí a primeira questão tenha sido uma questão de capacidade. Vamos lá. Aí você vai lá na frente e quando chega lá na frente você encontra uma questão envolvendo medida de área, de superfície. Opa, o que é que você faz? Você chega aqui, ó, o de vermelho aqui está de lápis. Você pega, passa a borracha aqui, sem perigo de apagar o esqueletozinho feito de lápis. Ó. Pronto, acabou, vou apagar aqui. E agora a gente vai resolver a questão lá dessa prova que eu estou aí inventando aqui agora, onde você vai trabalhar agora com medida de área. Olha, é simples. Medida de área é metro quadrado. Você chega aqui e coloca, de lápis, você vai colocar metro quadrado. E aí nós temos, olha como a leitura é fácil. Decímetro quadrado, centímetro quadrado. Mariana, tá pegando, mostra aí pro pessoal de maneira que pegue todo o quadro. É possível fazer isso de maneira que pegue todo o quadro? Ok. Pronto, decâmetro quadrado, hectômetro quadrado, quilômetro quadrado. Pronto. Olha o que é que você tem. Olha, é simples. Vou criar uma situação. Vamos supor que alguém pergunte para você o seguinte. Vamos lá. 0,000525 quilômetros quadrados. Isso aqui vai ser igual a quantos milímetros quadrados? Olha aí, facilidade. Estou criando as questões aqui agora. Vamos lá. Esse número aqui, você tem aqui 336, você tem décimo, centésimo, milésimo, décimo de milésimo, centésimo de milésimo, milionésimo, décimo de milionésimo, centésimo de milionésimo. 525 milhões, 525 centésimos de milionésimos de quilômetros quadrados. Ora, eu quero saber quantos milímetros quadrados são isso. Ora, é simples, facílimo. Observe agora que o seu parâmetro, aquele expoente é o 2. O que é que significa isso? Significa que para cada unidade de medida que você correr na tabela, a vírgula correrá 2 casas decimais. É para isso é que serve esse expoente, para sinalizar, pelo menos pelo que ele serve aqui, especificamente na tabela. Ele serve para indicar a você que uma unidade de medida, 2 casas decimais. 2 unidades de medida, 4 casas decimais. 3 unidades de medida, 6 casas decimais. 4 unidades de medidas, 8 casas decimais. E sempre no mesmo sentido. Ora, o que é que nós temos? Nós estamos em quilômetro quadrado. E eu preciso ir até quem? Milímetro quadrado. Ora, é simples, me acompanham. 1, 2, ou melhor, 2 transformações. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu efetuo 6 transformações para a direita. Ou seja, 6 unidades de medida transformadas. Como cada unidade de medida corresponde a 2 casas, a vírgula correrá 12 casas decimais. Vamos lá, me acompanhe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Parei aqui no 8. Pronto.
como para 8, 12 falta 4, eu vou acrescentar aqui 4 zeros. Pronto. Portanto, nós temos 5.250.000 milímetros quadrados. Portanto, esta medida aqui em quilômetros quadrados, na realidade, vai equivaler a esta daqui em milímetros quadrados, sem a necessidade de você ficar memorizando se multiplica por 10, multiplica por 1.000, divide por 100, divide por 1 milhão. Não há nenhuma necessidade. É essa tabelinha, ok? Vamos mais alguns exemplos? Vamos lá. Vamos supor que lá na frente, essa mesma prova, você tenha lá na frente uma questão envolvendo volume. Pronto, o que é que você faz? Como isso aqui de vermelho está escrito de lápis, você pega a sua borracha, apaga tranquilamente, que a tabelinha vai ficar lá para você. Não tem como você apagar ela uma vez que ela está de caneta. E eu vou colocar aqui agora medida de volume. Pronto. Medida de volume no Sistema Internacional de Unidades é o metro cúbico. Ora, é simples. Vamos lá então. Vamos supor que a pergunta seja, criar aqui uma situação, 825 milhões de decímetros cúbicos, eu quero saber quantos hectômetros cúbicos. Pronto, aí ó. 825 milhões de decímetros cúbicos, isso são iguais a quantos hectômetros cúbicos? Facílimo. Vamos lá, vamos colocar o recheio aqui, vou botar de vermelho aqui, ó. O recheio agora é metro cúbico. A leitura facílimo. Decímetro cúbico, centímetro cúbico, aqui eu tenho milímetro cúbico, decâmetro cúbico, hectômetro cúbico, quilômetro cúbico. Dê uma olhadinha no expoente. Ele está sinalizando o que para você? Que a cada unidade de medida percorrida, transformada, a vírgula correrá 3 casas decimais. É isso aqui o objetivo, a função dela, dessa medida, nesta tabela, é indicar para você 2 unidades, 2 transformações, 6 casas decimais. 3 transformações, 9 casas decimais. 4 transformações, 12 casas decimais. Sempre no mesmo sentido. Se na tabelinha você corre para a direita, a vírgula também correrá para a direita. Se na tabelinha você corre para a esquerda, a vírgula também correrá para a esquerda. Ora, onde é que você está? Você está em decímetro cúbico. Vamos lá. Você quer ir até onde? Você quer ir até hectômetro cúbico. Então vamos contar quantas unidades de medida eu preciso pular para sair de decímetro cúbico e ir até hectômetro cúbico. Me acompanhe. 1, 2, 3 unidades de medida para a esquerda. Ora, 3 unidades de medida para a esquerda corresponderá a 9 casas decimais também para a esquerda, melhor falando, para a esquerda. Então me acompanha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Olha aqui, ó. 0,825 hectômetros cúbicos. Aí o que é que você tem? Portanto, 825 milhões de decímetros cúbicos, na realidade corresponderá a 0,825 hectômetros cúbicos. É bem verdade, vamos lá, vamos fazer um comentário aqui agora. É bem verdade que para efeito de prova, lá, você está fazendo uma prova de matemática, uma prova de concurso público, não é uma prova de física. Eu estou falando de matemática. Essa tabelinha cai com uma luva para quem vai fazer questões de matemática envolvendo sistema métrico decimal. Na física, você só tem que tomar um pouco mais de cuidado por causa dos algarismos significativos que você tem em uma medida e o algarismo duvidoso. Você tem que tomar apenas muito cuidado. Eu vou só dar um exemplo para você, mas sem nenhum perigo de estar errado, porque eu estou me referindo a você que vai fazer uma prova de concurso público, onde tem lá medidas de volume, medidas de área, medidas de massa, medidas de capacidade, medidas de comprimento. A pessoa só quer que você chegue lá e marque a alternativa. Mas, apenas como exemplo, se nós tivéssemos aqui, ó, apenas um exemplo aqui agora para abrir um parêntese na aula, se fosse de física, se a aula fosse de física, o que é que você teria? Olha só. Vamos supor que nós tenhamos a seguinte situação: 7,2 quilômetros. Olha só. Olha só. Nesse caso aqui, eu teria 2 algarismos significativos. O garantido,
e o duvidoso? Ora, como eu estou medindo de comprimento, eu posso chegar aqui e apagar. Pronto, olha aqui, apaguei. Pronto, vou apagar aqui. Estou agora em medidas de comprimento. Medidas de comprimento no Sistema Internacional de Unidades é o metro. Está aqui, ó, metro, decâmetro, hectômetro, quilômetro, decímetro, centímetro, milímetro. Olha, se eu pedir para você uma aula de matemática, eu pedi, fulano, transforme isso aí para mim em metros. Olha, é simples, você está em quilômetro, olha aqui seu parâmetro, você está em quilômetro, vai acontecer. Você tem que sair de quilômetro e ir para metro. Então me acompanha aí, o que é que você teria? Uma unidade transformada, 2 unidades transformadas, 3 unidades transformadas. Olha, você vai pegar essa vírgula e vai correr 3 casas decimais lá para a direita. Então você vai ter, me acompanha aqui, 1, 2, 3. Portanto, 7,2 quilômetros, isso na realidade são iguais a 7.200 metros. Olha, numa prova de matemática, tá ok, você procuraria lá no ABCDE lá e marcaria. Se alguém estivesse lhe perguntando isso, olha, a alternativa que tivesse 7.200 metros. Mas numa prova discursiva de física, sei lá, você em um laboratório de física, você já não poderia mais fazer isso daqui. Por quê? Porque quando você faz uma medida em física, qualquer que seja a medida, ela contém os algarismos certos, aquele que você tem certeza, e o último da direita, ele é sempre o algarismo duvidoso, o algarismo incerto, também chamado de algarismo avaliado. Não tem como você ter certeza. Um exemplo bem clássico. Eu não sei se você teria condição de encontrar o que eu vou falar, mas antigamente quando você chegava nas farmácias, tinha lá aquela balança, não era uma balança digital, era uma balança de ponteiro. E aí você subia lá na balança e aí você lia lá, por exemplo, vamos supor que você tivesse a seguinte situação, né? Entre a balança está aqui, o ponteirinho parasse aqui e aqui estivesse entre os 62 e os 63. Pronto. Olha, aí você, com certeza você sabe que é 62 quilos. Aí você fecharia o olho assim, poxa, 62,3, 62,4, você ficaria na dúvida se é o 62,3 ou 62,4. Ou seja, eu vou até colocar aqui, minha Mariana me acompanha aqui, 62,3 ou 62,4 quilogramas. Pronto. Olha só, o que é que nós temos aqui? Esses dois algarismos você tem certeza. Você estaria com 62 quilos. Agora, esse último aqui você não tem certeza. Você fechou o olho assim para ver. Ou é o 3 ou é o 4. Pois é justamente um exemplo muito simples de você perceber que o último algarismo, ele é sempre o algarismo avaliado. Você não tem muita certeza. Portanto, eu não poderia, numa aula, numa prova discursiva, fazer isso aqui. Por quê? Porque aqui eu tenho 2 algarismos significativos, essa medida, eu tenho um garantido e um incerto, pô, de uma hora para outra aparece 4 algarismos significativos, eu fiz o milagre da multiplicação de algarismos. Eu não posso, essa medida, de uma hora para outra, transformar ela numa medida mais precisa, não faz muito sentido. Então, aqui, do ponto de vista físico, não é interessante você escrever, porque você teria agora 4 algarismos significativos, enquanto a medida original tinha apenas 2 algarismos significativos. Como é que soluciona? Usando a notação de base 10, a notação científica. Portanto, você usaria, no caso aqui, né, 7,2 vezes 10 elevado a 3 metros. Pronto, você, ó o que você tem aqui. Você tem isso aqui transformado, 7,2 km transformado em metro, mas mantendo a quantidade de algarismos significativos, ou seja, 2 algarismos significativos, um garantido e um duvidoso, combinado? Mas não é o caso, a gente só está fazendo apenas um comentário, uma vez que, de repente, você pode querer fazer isso também numa questão de física, e numa questão de física já ficaria um pouco mais complicado. Mas quando eu estou fazendo esses DVDs, eu estou me dirigindo para você que vai fazer uma prova de matemática. E aí lá você, matematicamente, você pode fazer isso. Mas em termos de uma grandeza física que foi medida, foi levado ao laboratório, teve lá a medida, você tem que respeitar a quantidade de algarismos presentes na medida. Combinado? Mariana está me avisando ali do meu tempo, mas eu tenho a impressão que ainda dá tempo de eu fazer pelo menos mais um exemplo aqui para você, para mostrar a você a utilidade dessa tabelinha, né? Então eu vou dar um último exemplo aqui agora para você. Vamos inventar uma situação aqui agora de medida de massa. Então vamos lá, olha só.
Vamos supor que massa, né? Apesar de no Sistema Internacional de Unidades, a unidade oficial de medida de massa é o quilograma, para efeito de tabela, vamos botar o grama e não o quilograma. Então eu vou colocar aqui o grama, G, né? Aqui nós temos decigrama, centigrama, miligrama, decagrama, hectograma, quilograma. Ok, então vamos lá, o que é que nós temos aqui? Ora, simples, eu fiz uma medida, sei lá, vou chutar aqui agora, uma primeira medida que me vem aqui agora. Vamos lá, o que é que eu tenho aqui? 0,026,5 quilogramas. Pronto, quilogramas. Eu quero saber quantos centigramas, pronto, quantos centigramas equivale a essa medida daqui. Ora, é simples. Você está lá na questão de uma prova de matemática? Muito simples. Você está em quilograma. E olha quem é o seu referencial, o número 1. Você já sabe o que é que ele sinaliza para você. Então você está em quilograma, ok? E aí você tem que ir até centigrama. Vamos ver quantas unidades de medida. 1, 2, 3, 4, 5. Opa, olha só. Eu tenho que ir até centigrama. Então eu vou transformar. Eu precisei me deslocar 5 unidades de medida, 5 transformações no sentido da direita. Essa vírgula aqui correrá 5 casas decimais também para a direita. Simples. Basta você contar. 1, 2, 3, 4, 5. Então vamos lá. Ó. Você vai ter, a vírgula vai parar aqui no 5 e não há necessidade de você escrever. Ou seja, 265 centigramas é quanto você tem. Combinado?